Vamos dar um pulo aqui no ICL mais uma vez, mudando de assunto de novo. Um assunto que nos custa muito. O governo Lula cortou verba da Jovem Pan por causa de fake news. O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, afirma que cortou verba publicitária da Jovem Pan em razão de fake news disseminadas pela emissora. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Ele diz que seguiu entendimentos do Tribunal de Contas da União, ainda que não haja decisão que cite especificamente a emissora. A Jovem Pan foi excluída das primeiras ações publicitárias da gestão Lula em dezembro, porém a emissora recebeu cerca de 90 mil da SECOM para veicular jingles da campanha de fim de ano do governo federal. 90 mil para a Jovem Pan não é nada, né? O veículo se tornou alvo do Ministério Público Federal por abrigar comentaristas bolsonaristas que defenderam teses golpistas sobre as urnas eletrônicas. Em novembro de 2022, a Jovem Pan ainda perdeu a monetização de seus vídeos no YouTube por repetidas violações das políticas contra a desinformação em eleições, o que só foi revertido recentemente. Não foi por uma decisão política, existe uma recomendação do TCU, portanto técnica, a partir de um encaminhamento sobre veículos que propagavam fake news. Portanto, nós simplesmente seguimos a orientação e a regra dessa recomendação de evitar vinculação de conteúdo, disse Pimenta ao ministro da SECOM à Folha. Como foi aberta investigação específica sobre a questão da Jovem Pan, inclusive depois do 8 de janeiro, por conta dessa vedação, nós nos sentimos sem possibilidade de manter a empresa no plano de mídia. Questionado sobre a reaparição da emissora em campanha publicitária da SECOM de dezembro, Pimenta mudou o discurso e disse que não há veto para anunciar na empresa. Não há uma vedação, há uma recomendação, uma orientação. Se uma agência, se um ministério entende que para determinada campanha a Jovem Pan não tem nenhuma vedação nesse sentido. Procurada, a Jovem Pan não quis se manifestar. Nos 4 anos de Bolsonaro, a rede de rádio e TV firmou contratos com o governo que somaram 18 milhões. De acordo com informações públicas da própria SECOM. A soma ainda desconsidera os valores de anúncios de bancos estatais, como a Petrobras, mantidos sob sigilo, com o argumento de que podem colocar em risco estratégias empresariais. Em janeiro, o Ministério Público Federal de São Paulo instaurou um inquérito civil público para apurar eventuais violações de direitos e abusos da Jovem Pan, decorrentes da veiculação de conteúdos desinformativos sobre o funcionamento das instituições brasileiras e com potencial de incitação à violência e atos antidemocráticos. Pressionada, a emissora fez tentativas de modular o discurso e se afastar do bolsonarismo. O grupo demitiu parte dos comentaristas mais alinhados ao ex-presidente, como Augusto Nunes, Caio Coppola, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e Zoe Martinez. Após os ataques do 8 de janeiro, a emissora anunciou o afastamento de Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, conhecido como Tutinha, herdeiro da empresa fundada pelo avô da presidência da empresa. Tutinha continua no Conselho de Administração. A troca se deu no mesmo dia que o Ministério Público Federal de São Paulo instaurou inquérito civil contra a Jovem Pan. O MPF afirmou recentemente à Justiça que não conseguiu chegar a um acordo com a Jovem Pan e pediu a retomada da ação que pede a cassação de concessões públicas do grupo de mídia. A Procuradoria também orientou a União a instaurar processo administrativo que pode tornar a emissora inidônea e impedir contratos da Jovem Pan com o governo federal. O documento do Ministério Público, porém, não tem poder de cortar a publicidade da empresa antes do fim das ações judiciais ou administrativas. No processo movido pelo MPF, a Advocacia Geral da União chegou a afirmar que seria extremamente perigoso ao próprio regime democrático atribuir a qualquer órgão estatal o papel de avaliar a qualidade dos conteúdos veiculados pela emissora de rádio ou TV. Após repercussão negativa sobre a posição da advocacia, o ministro Jorge Messias disse que a União passa a atuar no polo ativo da ação. Em nota, a AGU afirmou que concorda com o pedido de condenação da empresa ao pagamento de 13 milhões em indenização por dano moral coletivo, mas que não apoia a retirada da outorga de radiodifusão da emissora. Em julho de 2023, após a Folha mostrar que a Jovem Pan havia desaparecido das campanhas publicitárias do governo, a emissora publicou um texto reclamando da partilha da verba dos anúncios federais. Pimenta afirma que conversou com a Jovem Pan sobre as razões para cortar a verba da empresa. Ele nega que tenha reinserido a emissora em planos de mídia, após a empresa tentar amenizar o discurso bolsonarista. O acórdão do TCU citado por Pimenta é de novembro de 2022. O ministro afirmou à reportagem que a decisão era contra a Jovem Pan e mencionava a empresa, mas o texto do tribunal não é direcionado a nenhum veículo específico.
Após a entrevista com Pimenta, a reportagem voltou a questionar a SECOM sobre quais trechos da decisão levaram o governo a cortar a verba da emissora. Em nota, a secretaria citou o ponto que determina que o governo faça cessar nos contratos sob sua responsabilidade o direcionamento de recursos de campanhas publicitárias do governo federal para plataformas, canais, mídias que se relacionem com atividades ilegais. A decisão do TCU estabelece também que contratos com agências de publicidade devem inserir cláusulas que incentivem a identificação e o combate à veiculação de campanhas publicitárias em mídias digitais associadas a fake news. SECOM informou, ainda que publicou em 26 de fevereiro, uma instrução normativa com regras para evitar a veiculação de propagandas do governo em sites com fake news. Eu acho que a AGU teve esse cuidado aí de não cair, de não nutrir mais uma narrativa de que há perseguição contra a oposição e que Jovem Pan seria oposição. Ainda que a Jovem Pan tenha uma outorga pública que recebe a concessão pública para exercer sua função, porra, não tem como, né, o cara ficar disseminando fake news. O termo ali nem cita a participação da Jovem Pan durante a desinformação no âmbito da pandemia, no âmbito da Covid, que também aconteceu muito.